Tenho certeza que você prestou atenção ao Evangelho, mas eu quero voltar com você, porque o Evangelho de hoje é muito importante, porque nós estamos vivendo os tempos de João Batista. Assim como João foi encarregado por Deus de preparar a sua primeira vinda, nós estamos encarregados pelo Senhor de prepararmos a sua segunda vinda. Assim como João preparou um povo para a primeira vinda de Jesus, e não foi fácil, nós somos aqueles que estamos indo à frente do Senhor para preparar um povo para a vinda definitiva de Jesus. Se a missão de João foi importante, a nossa é muito maior, porque lá era ainda a primeira vinda, agora é a vinda definitiva. Você viu, entre a primeira e a segunda vinda nós tivemos todo esse tempo, e não sei quanto tempo teremos ainda, mas nós estamos percebendo, o Senhor mostra que está cada vez mais próximo. E interessante isso. Dá uma olhada por tempo. Tá ou não está assim um tempo de chuva? Provavelmente, terminada a missa, já começou a chover. Você tem vinhos, não, você que não é daqui, você não vê. Mas nós que somos aqui, temos visto aqui, ainda mais que estamos pertinho da serra, todas as tardes tem chovido. E nós não temos dúvida, o tempo está mostrando. A gente não sabe que hora virá chuva. Eu disse depois da missa, mas pode ser que durante a pregação, muitas vezes nós já fomos surpreendidos em plena missa, aquele chuvão. E pode ser que bem depois da missa, de noite, é que comece a chover. Mas todos os sinais estão mostrando que é tempo de chuva, que a chuva está aí, ela está perto, ela está perto. Gente, é exatamente isto. Nós não sabemos como será, mas os sinais estão mostrando. E Jesus disse justamente que nós devíamos estar atentos aos sinais. Todos os sinais indicam que a segunda vinda de Jesus está próxima. Quando ele virá, nós não sabemos, mas sabemos, e são sinais que mostram que ele está cada dia mais perto. Isso aumenta a importância da nossa missão, porque o Senhor não quer perder nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Impressionante. Já já eu volto para esse Evangelho. Lá no Evangelho de São João, capítulo 6, é o mesmo Evangelho que fala da Eucaristia. Pega na sua Bíblia e vai comigo, versículo 37. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 37. Diz: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim eu não o lançarei fora, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. E Jesus volta à carga ainda mais uma vez, repetindo: esta é a vontade do meu Pai. Esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O próprio Jesus disse: esta é a vontade do meu Pai que está nos céus. Foi para isso que eu vim, eu desci do céu. Para isso, para quê? Para que ninguém daqueles que o Pai me deu se perca. E eu pergunto para você: quais foram aqueles que o Pai lhe deu para você não deixar perecer? Porque o Pai confiou pessoas a você, pelo menos os da sua família. Quando eu digo da sua família, se você é pai, se você é mãe, a sua responsabilidade é muito maior. Mas também se você é filho, se você é irmão, se você é tio, ou se você é neto,
Você foi encarregado por Deus de não deixar perder nenhum daqueles que o Pai lhe deu, porque o Pai lhe deu um pai. Você não pode perder seu pai. O Pai lhe deu uma mãe, você não pode perder a sua mãe. Deu um vô, deu uma avó. Muitas vezes nós somos relaxados quanto aos nossos avós, vô e vó. Até o que nós pensamos, bom, porque o vô é vô, a avó é vó, estão tão bonitinhos. E o passado deles? E a vida deles? Será que eles fizeram uma boa confissão? Será que realmente eles são do Senhor, que o coração deles é do Senhor? E o que ficou para trás, eles já acertaram as contas com Deus, já acertaram as contas com a própria consciência. Tem muito velhinho por aí que deu o maior trabalho, e nós conhecemos vô e vó que deram o maior trabalho. E tem vô ainda dando trabalho por aí. É vô e como dá trabalho. Envergonha às vezes os netos, as netas morrem de vergonha das coisas que o vô faz. Vô malicioso, meu Deus do céu. Aquela avó pitadeira, né? Não é pelo fato de ficar pitando, não, mas aquela avó pitadeira, mas faladeira, reclamona, murmurando, falando mal da vida alheia, dá um mau exemplo tremendo para a filha, para os netos, para as netas, costura a vida de todo mundo, a maior bisbilhoteira, a maior caluniadora mesmo. Nós vamos deixar os nossos avós assim, nessa situação? Não. Você tem vô, você tem vó, você tem pai, você tem mãe, tanto quanto você tem filho, você tem filha, você tem neto, você tem neta. Mas temos irmãos casados, e não esqueça dos seus irmãos e irmãs casados. Você tem sobrinhos, você não pode perder nenhum deles. Veja, o próprio Jesus disse que ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que ele não perdesse nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Igualmente, você está nessa família, e até você tenha tido a graça da conversão antes dos outros, porque o Senhor confiou em você para que você fosse o auxiliar de Deus, para que você fosse o sócio de Deus, para não deixar perder nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Ninguém. E é claro, nós não vamos pensar que seja só a nossa família. Não, tem os seus vizinhos, tem as pessoas com quem você trabalha, tem as pessoas da igreja com quem você convive, tem as pessoas do seu bairro, tem as pessoas da sua cidade. E gente, tem muita gente por aí precisando de salvação. Quando eu era menino, fazendo seminário, eu nunca imaginei que Deus ia confiar a mim a salvação de tanta gente. Eu não podia imaginar. Mesma coisa quando eu era moço, no seminário. Quando eu pensei em deixar o seminário e voltar para minha casa, até eu fiz as contas para ver se eu saísse naquele ponto do seminário, tinha acabado a faculdade. Se eu voltasse para minha casa e fosse lecionar, ser diretor de escola, porque eu tinha me formado em pedagogia e tal, até o quanto eu iria ganhar, eu fiz as contas. Graças a Deus, depois de ter feito as contas, eu ter pegado, ter amassado o papelzinho assim, e ter jogado no cesto, e acertei direitinho no cesto, graças a Deus. Foi a maior cesta que eu fiz. O papelzinho que eu joguei fora. Você imaginou se eu não tivesse jogado fora aquele papelzinho? Se eu realmente levasse em conta aquilo, eu ganharia aquele dinheirinho, sendo professor, sendo diretor de escola. E a responsabilidade que Deus me deu de contribuir na salvação de tanta gente. Certamente você fazia parte deles. Pelo menos essa pregação Deus contava que eu a fizesse por você e pelos seus. Nós não imaginamos, você também não imagina. Eu falei de mim. Claro, eu sou padre, por graça de Deus. A minha responsabilidade é a responsabilidade de um padre, mas a minha não é maior do que a sua, não. Eu tenho a minha responsabilidade de padre, mas você tem a sua de pai, você tem a sua de mãe, você tem a sua de irmão, de irmã, de vô, de vó, de filho.
Você tem a responsabilidade também de muitas pessoas das quais Deus quer que você seja responsável na salvação. E nós não podemos deixar perecer nenhum daqueles que o Pai nos confiou. O Pai confiou porque sabia que podia confiar. Eu volto ao começo, nós estamos em tempos de João Batista. João Batista preparou a primeira vinda de Jesus, nós preparamos a segunda. Deus preparou aquele povo para a primeira vinda de Jesus. Nós estamos preparando este povo que vive conosco agora, o povo dessa geração. Nós estamos preparando, e você é responsável por preparar o povo da sua rua, da sua cidade, para a segunda e definitiva vinda de Jesus. Agora é definitivo, gente. Quem salvou-se, salvou-se. Quem se perdeu, se perdeu. E na verdade ninguém pode se perder. Isto é responsabilidade nossa. Ninguém pode se perder. E você não pode deixar ninguém se perder. Você não pode cruzar os braços. Não pode. Eu gosto de mostrar isso. A vela, ela vai se gastando. Se você chegasse mais perto aqui, olha a coitadinha da cera, como vai se gastando. A vela vai se gastando, se gastando, se gastando. E se não tivesse esse vidro aqui de proteção, a vela acabava se gastando muito mais rapidamente. Porque com o vento aqui, olha, vai se gastando aí. Até o povo chama de lágrimas da vela, não é isso que corre aqui ao lado? A cera que vai. É dureza. É dureza. Mas é preciso se gastar. E veja o trabalho de uma mãe, a vida de uma mãe, a oração de uma mãe, o empenho de uma mãe é tão importante como o de um padre. E eu preciso dizer que o empenho de um pai precisaria ser, porque é tão importante quanto o empenho de um padre na salvação dos próprios filhos. O padre não é mais do que o pai, não. Até o padre é chamado padre porque ele tem responsabilidade na salvação daqueles que Deus lhe deu como filho. Para o padre deu como filho. Só que para você, Deus deu aqueles filhos que são seus. Para o padre ele deu aqueles que são como filhos. Os seus filhos não são como filhos. Os seus filhos são os seus filhos. É que muitas vezes nós homens somos muito desligados e pensamos em tudo. Graças a Deus tem muito homem muito responsável que se gasta trabalhando para pôr comida na mesa dos filhos, para pôr roupa, para preparar o futuro, para que ele tenha escola, tenha um curso, tenha faculdade, tenha uma profissão. E é muito bonito isso, parabéns. Mas não é tudo, não é tudo. E é certo que não é o principal, não é o principal. Talvez você não consiga colocar tudo que você quereria colocar na mesa. Talvez você não consiga dar todas as roupas que você quereria dar. Talvez você não consiga dar todos os cursos e toda a profissão que você quereria dar, todo o conforto que você queria dar para os seus filhos, para a sua família. Mas você não pode deixar de dar a eles a salvação. Tem muito pai que pensa muito no futuro dos seus filhos, que pensa em deixar uma herança, deixar uma profissão para o filho. É importante, mas gente, muito mais do que uma herança, muito mais do que uma profissão, muito mais do que um ganha-pão, é importante, é necessário, isso é imprescindível, a salvação para o seu filho e para a sua filha. A profissão que você dá, a herança que você deixa é para esta vida que é passageira, é por pouco tempo, é uma coisa material. Você é o sócio de Deus, primeiro no nascimento desse filho ou dessa filha para esta vida. E você é sócio de Deus para o nascimento do seu filho, da sua filha, para a vida eterna. Porque assim como nós nascemos para essa vida, nós nascemos para a vida eterna. Você que pôs um filho no mundo, você que pôs uma filha no mundo, desculpe a expressão, mas é a expressão que nós usamos, você pôs.
um filho, uma filha no mundo, talvez colocou muitos filhos e daí netos nesse mundo. Você é responsável a colocar muito filho, muita filha, muito neto no céu, e colocar pai, e colocar mãe, e colocar irmão no céu, e não deixar que ninguém se perca. E gente, é preciso se gastar, se gastar, se gastar, se gastar, se gastar. Se você que é homem, se gasta para pôr comida, roupa, conforto, para dar profissão, escola, futuro para o seu filho, para a sua filha. Você precisa gastar-se muito mais para dar vida eterna. E gastar-se quer dizer gastar-se. Você conhece muito bem aquela música do Eugênio, né? Só por ti, Senhor. Canta comigo. Quero me consumir. Você precisa se consumir pelos seus. Canta comigo. Só por ti, Jesus. Canta comigo. Quero me consumir como vela que queima no altar, como vela que queima no altar. Me consumir de amor, me consumir de amor, trabalhando pela salvação de cada um para que ninguém se perca. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Quero me derramar como o rio que pega ao mar. Me derramar por amor, me derramar de amor. Do começo, só por ti, Jesus. Todo mundo junto. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Quero me consumir. Quero me consumir como vela que queima no altar, que queima no altar. Me consumir de amor, me consumir de amor pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelos seus pais. Só por ti, Jesus, só por ti, só por ti, Jesus. Quero me derramar, quero me derramar, como o rio se entrega ao mar, como o rio se entrega ao mar. Me derramar de amor, me derramar de amor. E veja, é importante isso. Você ama e é necessário que você ame, mas você precisa se entregar aos seus por causa de Jesus. Porque na verdade quem se consumiu pela nossa salvação, pela minha, pela sua, pela salvação dos seus filhos, dos seus pais, da sua mãe, pela salvação dos seus, foi Jesus. É justo que a gente se consuma também. Foi Ele que se derramou de amor. Assim como o rio se entrega ao mar, você precisa se entregar para a salvação dos seus. E é bonito isso, gente. Não há maior prova de amor do que dar a vida por aqueles que nós amamos. É preciso que você dê a vida. Eu sei que você faz muito bem, dá a vida trabalhando pelo seu filho e pela sua filha, para que ele tenha o necessário. Mas veja, o necessário para quê? Para essa vida. É preciso que você também se gaste, que você se dê, que você se derrame, que você se entregue, que você dê a vida pela salvação dos seus, do seu filho, da sua filha, do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, daqueles que Deus confiou a você. E você não pode cruzar os braços. Ah, mas eu já rezei tanto, eu já pedi tanto. Você vai parar na beira do caminho? Você vai parar na beira do caminho. Eu quero dizer uma coisa muito importante, porque Deus tem provado isso pela minha própria família. Se você se gasta pela salvação de outros, dos filhos dos outros, das famílias dos outros, dos irmãos dos outros, dos pais dos outros, Deus vai colocar alguém que vai se gastar, que vai se dar, que vai se entregar, que vai se consumir pela salvação do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe.
Deus não se deixa vencer em generosidade. E é interessante, muitas vezes Ele espera que a gente vá se dar, vá se gastar para a salvação de pessoas da família dos outros, para que então apareça alguém, porque a gente não consegue muitas vezes ser profeta na própria casa. Que venha alguém que venha a ser profeta na nossa casa, alguém que venha trazer a salvação para os da nossa casa. Talvez você falou, e a pessoa até pôs a mão no ouvido para não escutar mais você. Na hora que você sai para levar essa palavra para outros, Deus põe alguém que vai falar, e a bendita da pessoa que nunca ouviu você vai ouvir esse outro. E graças a Deus, é importante que a pessoa se salve, é importante que os seus venham para Deus, voltem para Deus, e o mais depressa possível, que alguém os toque. Talvez a gente que é de casa, que está ali no dia a dia, não consiga mais tocar os nossos. Mas se você se dedica à salvação dos outros, Deus vai colocar alguém que vai proporcionar a salvação para os seus. Deus está fazendo isso com a minha família, e não só a minha família, meus irmãos, meus sobrinhos, mas a família maior, dos meus primos, dos meus tios. A cada dia, graças a Deus, novas pessoas vão se aproximando. Padre Marcelo vem agora no dia 17. Me lembro muito bem, uma prima minha, afastada, muito afastada, inclusive porque o marido dela também já era muito afastado. Ela acabou me telefonando e disse: o senhor não consegue um texto bizantino para mim? Eu fiquei assim admirado. Porque eu tenho acompanhado as missas do Padre Marcelo, eu tenho acompanhado os programas no rádio. E sabe, eu já levei o seu primo, porque ele é que é meu primo de sangue. Ela é minha prima assim, por participação. Eu estou levando o seu primo cada vez mais perto. Depois eu peguei no telefone, falei com o meu primo. Gente, eu nunca vi o meu primo tão amolecido do coração, assim, com o coração tão tocado, através dessa moça que casou-se com ele, e através do Padre Marcelo, que eu tive a graça de trazer para o sacerdócio, porque foi no encontro da Canção Nova, lá em Cruzeiro, um congresso de jovens, que eu já tenho contado isso, a vocação do Padre Marcelo, que já existia, nos abrochou, e dali para frente ele não deu mais para trás, isso só foi em frente. Veja, Deus foi colocar essas pessoas para que um primo meu, que eu não consegui. E por que não consegui? Porque eu tive que me dedicar à Canção Nova. Você vê o meu trabalho, a minha família é muito grande, graças a Deus, porque na minha casa até que não éramos muitos, porque mamãe foi tuberculosa durante 7 anos, e assim mesmo nós somos 6 em casa, eu, meu irmão e mais 4 irmãs. Mas os outros tios meus, especialmente por parte do meu pai, todos têm família grande. E eles também têm famílias grandes. Nós somos abibes, é a tradição já. Todos temos famílias grandes. Todos eles são meus primos, meus sobrinhos. Eu sou responsável por eles também. O que eu não pude fazer, outros estão fazendo. Deus está fazendo na minha família, Deus fará na sua também. Tenha a certeza, tenha a certeza. Estamos em tempos de João Batista, e nesse evangelho o que mais nos chama a atenção é aquilo que diz: desde a época de João o Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força. O reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Está no Evangelho. Ele leu por esse lecionário. Nesse lecionário é a mesma palavra. E a mesma palavra, não é outra. É o Senhor falando hoje para nós. Desde os tempos de João Batista, o reino de Deus
é arrebatado com violência, e são os violentos que o arrebatam, são os violentos que o conquistam. Gente, arrancar os nossos que estão longe de Deus, que estão no pecado, que estão afastados da igreja, é uma violência. Eu sei que não é fácil, porque por que aqui diz o Evangelho que desde os dias de João o reino dos céus passa por violência, e são os violentos que o arrebatam? Porque infelizmente o inimigo acabou usurpando um reino que não era dele. Ele não tinha o direito de usurpar, mas infelizmente, veja, o inimigo usurpou filhos que são seus, e antes de serem seus são de Deus. O inimigo acabou usurpando, é uma usurpação, ele não tinha direito. Pai, mãe, vô, vó, irmãos, primos, que antes de serem seus, são de Deus. E é claro, se ele é inimigo, e ele usurpou o reino, ele está guardando. Você pode imaginar, e a Bíblia fala a respeito disso. Claro, se ele usurpou, agora ele está colocando defesas, e defesas com espíritos malignos, para que ninguém chegue e arrebate esse reino que ele usurpou. Porque ladrão também é assim, o ladrão guarda muito bem guardado. Se a coisa é nossa, a gente deixa a porta aberta, portão aberto, porque é nosso. Mas se a coisa é roubada, desculpe, acho que você nunca roubou, Deus livre você disso. A pessoa acaba guardando muito bem guardado. Por quê? Porque roubou. Foi isso que o inimigo fez, e Jesus declara isso, denuncia isso lá no Evangelho do Bom Pastor, João 10, e impressionante, o próprio versículo 10, João 10 diz que ele que é lobo, ele que é inimigo, veio para arrebatar. Que palavra é essa? Para arrebatar. A mesma palavra que é usada aqui por São Mateus, para arrebatar, para matar, para levar à perdição. Por isso, gente, retirar um filho nosso, não só das drogas, não só da bebida, não só de uma vida prostituída, mas tirá-lo de uma vida longe de Deus e trazê-lo para Deus, é uma violência, e você precisa ser violento. Quando eu digo violento, você não vai ser bruto com seu filho, você não vai ser malcriado, você não vai ser autoritário, não vai funcionar. Mas quando o Evangelho diz que é violento, ele está falando de guerra. Você vai guerrear no mundo espiritual para conquistar aquilo que é seu e aquilo que é de Deus. O seu filho não pode ser do inimigo, não pode ser do diabo, ele não pode ser do inferno, e ninguém da sua família, nem pai, nem mãe, nem irmão, ninguém. Se é preciso entrar no fogo para tirá-lo, você tem que ser violento e entrar no fogo para tirá-lo. E veja, Deus não está exigindo de você que você entre no fogo para tirar as pessoas que são da sua família. Deus não está obrigando. Deus está pedindo que você reze muito, que você se mortifique, que você comungue, que você adore ao Senhor na Santíssima Eucaristia, que você viva as 5 pedrinhas, que você faça de tudo, que você dobre o joelho, que você talvez crie calo no joelho. Estou lembrando da Luzia que contou nesse capelão a respeito de uma senhora, agora já é senhora, já nós a conhecemos bem mocinho, hoje é senhora, casada, tem uma filhinha. Ela tem literalmente calo no joelho de rezar pela conversão do seu marido. Que bonita essa moça, hoje senhora. Me lembro que a Luzia contou aqui, nós dois conhecemos bem a ela, e continua rezando. Não conseguiu ainda, claro, já está como dentinho molinho, mas impressionante, dentinho molinho, mas não cai. E ela continua rezando.
Até me disse essa senhora que o marido dela dá um disfarce, né? Hoje já faz de propósito, ela vai para a cama antes e deixa ele lá. Enquanto ela está, ele está com a televisão ligada no outro canal. Mas ela percebe pelo som. Ela vai para o quarto, ela vai ao banheiro e tal, já passa na canção nova e fica lá. E ela fica na cama rezando, pedindo que a canção nova faça o que ela não consegue fazer. Ela muitas vezes vê que seu marido levanta cedo. Sabe que bem de madrugada tem um programa em que eu faço uma palestra, né? Ela já surpreendeu e deu uma disfarçada, voltou para o quarto depressa. O marido dela assistindo a palestra de manhã cedo. Na hora que ela apareceu no quarto, ele já mexeu lá no, como é que chama? No controle remoto e passou para outro canal, como quem estivesse passando por canais. Estava nada, ele estava escutando a palestra, ele escutou do quarto. Não dá o braço a torcer, bendito, mas ela está rezando, 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 rezando. Talvez com os seus precise fazer isso. Faça. Desde os tempos de João, o reino de Deus é arrebatado com violência, com força, e são os violentos que o arrebatam, são os violentos que acabam arrebatando os nossos das garras do inimigo. Seja violento. Claro, violento no amor, violento. Importante isso, violento no amor. Ame, 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 ame. E porque você ama, reze, reze, reze. Se mortifique. Faça como essa senhora que tem calo no joelho. Literalmente ela tem calo no joelho. E não tem vergonha de ter a marca no joelho, não. Nem é por isso que ela anda sempre de calça comprida, não. Tem calo no joelho de tanto rezar pela conversão do seu marido. É preciso ser violento. É preciso ser violento, para que ninguém daqueles que o Senhor nos deu se perca. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a sua palavra nos convenceu. Mais do que qualquer coisa, Senhor, a sua palavra nos convenceu. Muito obrigado, Jesus, porque está colocando no coração, vai rezando você também, de cada um desses meus irmãos, toda essa linda responsabilidade. É responsabilidade, Senhor. É responsabilidade de conquista, de violência. É preciso arrebatar, assim como o inimigo arrebatou os nossos para matar e para levar à perdição. É preciso que agora nós arrebatemos os nossos para a vida e para a salvação, Senhor. É o oposto. O inimigo acabou arrebatando os nossos, levando-os para a morte e para a perdição. É preciso agora arrebatar os nossos das mãos, das garras do inimigo, para levá-los para a vida e para a salvação. E se para isso, Senhor, é preciso se consumir, eis-nos aqui, Senhor, para consumir-nos. Para que nenhum dos nossos se perca. Muito obrigado, Senhor, por isso. Nós pedimos, Senhor, dá-nos o Espírito Santo. Derrama hoje, Senhor, porção dobrada do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos dá sabedoria, é o Espírito Santo quem nos dá entusiasmo, é o Espírito Santo quem nos dá garra para arrebatarmos os nossos, é o Espírito Santo que nos dá força para irmos à luta, para irmos para a batalha, Senhor. Violentos, é Ele quem nos faz violentos, violentos em Ti, violentos na oração, violentos no amor, violentos no apostolado, Senhor, para arrebatar das mãos do inimigo aquilo que não é dele e que ele usurpou, Senhor. Sim, que Teu Espírito Santo nos dê agora esta coragem, esta ousadia, esta intrepidez, Senhor, de sermos os Teus batalhadores, para que não se perca nenhum daqueles que o Senhor nos deu. Pelo contrário, que nós os arrebatemos das mãos do inimigo e consigamos trazê-los de volta para a vida e para a salvação. Vai ficando em pé e vai cantando comigo. Só por Ti, Jesus. Juntos. Só por Ti, Jesus. Pensa nos seus, naqueles que me consumir. Como vela que queima no altar. Você se queime também. Me consumir de amor. Na oração, no
sacrifício para arrebatar. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Quero me derramar. Quero me derramar. Como o rio se entrega. Como o rio se entrega ao mar. Me derramar de amor. Solta a sua voz agora. Sim, levante os seus braços e cante no Espírito. Cante essa canção nova no Espírito. O Senhor conhece os seus. O Senhor conhece a situação dos seus. O Senhor conhece o quanto eles estão comprometidos, presos, amarrados pelo inimigo. O Senhor sabe quantos eles precisam de salvação. Sim, que o Senhor dê a você intrepidez, ousadia. Que o Senhor dê a você esta garra para ir e para arrebatar, para arrancar das mãos, das garras do inimigo, aqueles que estão presos, defendidos para que ninguém os atinja, mas é preciso atingi-los, é preciso trazê-los, é preciso devolvê-los para Deus. Eles são de Deus antes de serem seus. Você precisa colocá-los no céu. Obrigado, Senhor, porque coloca no nosso coração hoje toda essa responsabilidade. Obrigado, Senhor, porque põe em nós entusiasmo de oração, porque põe em nós, Senhor, entusiasmo de amor, de entrega, de doação. Obrigado, Senhor, porque nos leva a dar a vida por aqueles que nós amamos, Senhor. Nós não os amamos apenas para esta vida, nós os amamos para a eternidade. Eles precisam estar na eternidade. Nós queremos amá-los, Senhor, por toda a eternidade, e é preciso que eles amem por toda a eternidade. Nós não podemos perdê-los para a vida eterna. Ao contrário, Senhor, é preciso conquistá-los para a vida eterna. E obrigado, Senhor, porque nos dás esta graça. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Eu estendo as minhas mãos dizendo: recebei toda esta graça de intrepidez, de ousadia. Sim, que o Senhor vos faça violentos, daquela violência do Evangelho, para que não se perca nenhum daqueles que o Senhor lhe deu, porque antes de serem seus, eles são de Deus. Antes deles precisarem de você para esta vida, eles precisam de você, da sua garra, da sua luta para a vida eterna. Muito obrigado, nosso Deus e nosso Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.